de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que curte Copa, para você que curte cozinha, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui discutimos política, comportamento e o que mais for servido nas redes sociais. É o seguinte, ô Roma, você, em época de Copa, você se interessa pelos jogos ou pelos comes e bebes ali que acontece? Ventura, a farra é muito mais legal do que os jogos, né? Eu sei o churrasco, a brincadeira. Você não manja nada de futebol, né? Nada. O Grandini, pelo jeito, também não manja nada. Que não, cara, eu não manjo. Seu negócio é mais o churrasquinho, os petisquinhos. Muito mais legal. Churrasco, nada. Nem de bola. Nem de bola. E você, Marcelão? A palmeirense saca muito de futebol, porque saca... O Palmeiras é uma hierofania, uma prova da existência de Deus no mundo configurado. Então eu gosto de futebol. Só não tem mundial. Mas quanto a isso... Primeiro mundial. Deixa esse papo, velho. Não. Jamile, e aí? Futeboleira? Corintiana do lado do palmeirense. Nossa, viu? Realmente, Mas é a Jovem Pan... Une as pessoas, né? Meu Deus do céu, eu tô comido. Prepare-se, Ventura. Mas olha que legal, a gente vai falar de Copa no segundo bloco. Então você fique atento aí, porque nós vamos fazer um crossover da Copa do Mundo. Estamos a um dia da Copa do Mundo. Um dia. Então a gente vai fazer um crossover aí sobre política, comportamento. Mas eu quero saber o seguinte. Nós vimos que aconteceram várias manifestações durante a semana, principalmente, olha aí, ó, no dia 15 de novembro, e por todo o Brasil, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e todas as cidades, são muitas cidades que tiveram as manifestações, mas também tivemos em Nova York, tivemos manifestações em Nova York, e as pessoas ali cobrando, os ministros estavam lá por conta de um evento do LEAD, patrocinado ali pelo... o João Dória, né? O João Dória é o cabeça ali do LEAD. Olha quanta gente a gente está vendo aí se manifestando e tudo mais. O Léo tem uma visão diferente. Ele fala que não são manifestantes, mas a gente já vai saber daqui a pouco por que ele adjetiva essas pessoas com outro nome. Mas eu queria saber de você, Jamile. Você viu o que aconteceu, né? As pessoas entraram em manifestações ferrenhas lá em Nova York. E cobrando, xingando, interpelando, fazendo ali marcação cerrada, como se diz no futebol, marcação homem a homem. Como que você acredita, vou fazer uma pergunta capciosa para você, o que estava passando na cabeça dos ministros, né, o Lewandowski, Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes... o que estava passando na cabeça deles quando aqueles brasileiros estavam se manifestando ali? No tete-a-tete, né? No funga-funga. Com toda certeza tiveram muita vontade de avançar, né? Não puderam avançar, então utilizaram as palavras que, vindas, né, de ministros. Eu até fiquei um pouco surpresa com o tom que foi utilizado e até as palavras que saíram da boca de alguns, né? Então, assim... Eu até digo, lamentável a postura dos ministros diante daquela situação. Você acha que eles estavam esperando que teriam tantos brasileiros e com tanta contundência ali, uma energia para se manifestar? Porque estavam sem medo nenhum. Eu tenho plena certeza que eles não esperavam. Não esperavam? Não. Eles foram pegos de surpresas. Eles não tinham passado... Não, eles não vão ter coragem de chegar tão perto da gente e reclamar. Você acha que foi isso? Rapaz, eles não esperavam que aquela situação iria acontecer, né? Tanto eles como o próprio Alexandre de Moraes, quando estava jantando ou almoçando, eu não lembro qual foi o momento. Parece que era um café da manhã, né? Pois é. E aí foi abordado por um dos manifestantes, né? Então, assim, eles não esperavam. A reação deles é que realmente não estavam esperando aquela situação. Marcelão, como é que você viu essa situação? Ricardo, direto ao ponto. Isso é um sintoma de um momento da nossa história que reflete toda a descaracterização das autoridades, das instituições, das regras de moral, dos comportamentos. Eu vou contar um caso aqui que o meu professor, eu acho que eu cheguei até uma outra oportunidade de falar aqui na Jovem Pan. O meu professor sempre contava como que se davam as festas na época vitoriana. Quando chegava aquele que era o anfitrião, ele simplesmente fazia uma lista para definir quem eram as pessoas que eram solteiras, casadas, as respectivas orientações sexuais, as formas como se comportavam, quem era parente ou amigo, quem se detestava, para quê?
para distribuir a mesa de uma maneira em que não houvesse confronto, que não houvesse conflito. Da mesma maneira, eles distribuíam os quartos para que não houvesse incômodos ao sono dos demais que lá estavam. Mas por qual razão eles faziam isso? Porque eles sabiam que o que mantinha, se não a superioridade, mas o status que aquela elite tinha, era a simples razão deles não se confundirem com aquilo que há de mais baixo no comportamento social. Por que eu estou dizendo isso? É um sintoma que nós vimos em Nova York. Indivíduos que se comportaram de uma maneira que não corresponde ao status que eles têm. Eles são ministros, eles são autoridades, eles representam instituições de uma outra forma. Eles representam a sociedade brasileira e se comportaram como quaisquer pessoas. Pior, eles não estavam realmente, concordo com a Jamila, eles não estavam preparados. Eles não imaginavam que ia ter aquilo. Por qual razão? Porque eles vivem numa ilha da fantasia. Brasília é uma ilha da fantasia. Ele é blindado pelo próprio clima, pela própria quantidade de dinheiro que existe lá. E eles não conseguem entender o que está acontecendo na sociedade. Basta que a gente veja a maneira como eles estão reagindo com relação àquelas manifestações. Como Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, todos serão punidos com o rigor da lei. Eles precisam estudar. Além, eu não sei se eu não poderia dizer se eles já estudam direito suficiente, né? Mas deveriam estudar um pouco de história. As quedas dos grandes autoridades, das grandes personalidades, sempre se deram em um processo contínuo em que aquela autoridade, aquela personalidade não entendeu o que estava acontecendo e achou que poderia confrontar, independentemente dos símbolos que estavam sendo apresentados ali, poderiam confrontar o povo, porque acreditavam que eles tinham total autoridade e poder sobre todos. Existe um teto para tanto. Como esse teto vai ser rompido, não se sabe. Mas o que eu gostaria que fossem preservadas as instituições, e quem está minando as instituições é o comportamento dessas autoridades que lá estiveram em Nova York. É lamentável, foi vexatório e eu fico muito triste com o que eu vi. Porque representa o que nós somos. Léo, eu sei que você tá aí meio que batendo com a caneta aí, tirando a tampinha, botando a tampinha. Tá quase o Lula no dia do debate, né? Ele tirava a tampinha, botava o tirava o óculos e pegava a casaca. Eu tô achando que você teve uma outra visão desse episódio. Conta pra gente. Não, assim, eu acho manifestação, acho legítimo, acho válido, inclusive pedir por pautas que estejam dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que sejam legais, que sejam morais, eu acho legítimo, acho que faz parte do jogo. Agora, o que eu acho interessante? Esses ministros, os ministros do Supremo Tribunal Federal, estão hospedados em Nova York há quase uma semana, né? Já foram chamados na rua de canalhas, de vagabundos, de filhos da reticências. Manifestantes não permitiram que a van na qual estavam ministros e o ex-governador João Dória fosse adiante, eles estavam impedindo que a van se locomovesse. Se não fosse a segurança dos ministros, eles teriam sido agredidos fisicamente. Então, isso não pode ser defensável, gente. Isso não é manifestação, isso é crime. É bem como pedir por golpe de Estado e intervenção militar. Mas aí é outro crime, né? No caso, é um crime contundente, um crime claro, você atacar, humilhar. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, ele estava jantando com a sua esposa no hotel no qual estava hospedado e bolsonaristas invadiram o restaurante do hotel, começaram a filmar ele e a sua mulher, começaram a xingar, a ameaçar, a querer intimidar. E depois querem dizer que isso é liberdade de expressão. Aí, diante de vários dias sendo xingado de canalha, de vagabundo, de filho das reticências, sendo agredido verbalmente, quase fisicamente, impedindo o direito de você ir e vir, aí você fala, perdeu, como o Barroso falou, perdeu, mané. Aí não, aí ele é o grande crápulo, o grande responsável. Eu não teria essa paciência que eles tiveram, porque até então eles estão ignorando, porque essas pessoas têm que ser ignoradas mesmo, porque são palhaços, têm que ser ignorados. Se elas são violentas, agressivas, xingam, têm que ser ignorados. Eu acho que essa deve ser a postura de um ministro supremo. E não retrucar. Eu não acho correto retrucar, eu acho que tem que ignorar, às vezes até debochar, dar um tchauzinho, dar uma risadinha, eu acho válido. Agora, o que essas pessoas em Nova York em específico estão fazendo é criminoso. Em relação ao Brasil, mais uma vez, essas pessoas estão se manifestando de forma pacífica. Ótimo,
continuem assim, tem que se manifestar de forma pacífica. Agora, o objeto da manifestação, e aí é questionável, a gente pode debater a respeito disso. Essa semana, a Jovem Pan fez uma série de entrevistas com as pessoas que estão nessas manifestações e cada uma fala uma coisa. Então, nem elas sabem que elas estão fazendo direito lá. Uma fala que, e tem imagens aqui da casa, que não aceita de jeito nenhum o Lula ter sido eleito. A outra fala que tem que questionar o posicionamento dos ministros supremos na conduta, né, do processo eleitoral. A outra fala que as urnas são fraudadas, que é tudo máquina e tal. Então cada um fala uma coisa, eles nem sabem o que eles estão defendendo ali. Agora, dependendo do objeto que você defende, aí sim é crime. Você não pode pedir por intervenção militar. SOS Forças Armadas é isso. Até porque que as Forças Armadas vão intervir neste momento? Não tem o que intervir. Não é papel deles. Eu falei, inclusive, no Morning, se o papel é de alguém, nesse momento, de cobrar os ministros supremos, é do Senado Federal e não das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas já foi cumprido e é o de garantir a ordem entre as instituições. Olha que interessante. Ô Romar, como é que você conseguiu identificar se aquelas pessoas lá em Nova York, ou qualquer pessoa poderia identificar que eram bolsonaristas e golpistas? Né? Esse é o ponto. Está na testa das pessoas. Esse é o ponto. Eu queria saber, Léo. Não, eu quero saber de você. De mim? Depois eu não consigo identificar. O que eu vejo ali, Ventura, são brasileiros. É a lei de Newton, é a terceira lei de Newton. Então não tinha ninguém dizendo assim, eu sou bolsonarista. Não tinha ninguém com a bandeira do Bolsonaro. Pelo contrário, tinha gente com a bandeira do Brasil. Alguém falou em golpe? Alguém falou em golpe? Ninguém falou isso. Pelo que eu vi, as pessoas estavam exigindo lisura e tudo mais, e até xingando ali os ministros. Mas eu não consegui identificar. Eu não sei se tem uma cor diferente, um corte de cabelo, crachá. Ou seja, então quando você intitula que pessoas são segmentadas a partir da minha ótica, é um perigo, porque o Hitler fez isso, né? Ele dizia que tal pessoas deveriam nem existir porque elas eram judias, ou eram podres, eram ratos. Então, só de bater o olho, falava assim, vá para o campo de concentração. Abria-se as casas, pegavam as pessoas e levava para o campo de concentração, sem ao menos que as pessoas respondessem o que ali elas desejavam. Então, eu quero, antes disso, Marcelo, a gente tem bastante coisa para discutir a partir da fala do Léo. Então, você não conseguiu identificar que eram bolsonaristas? Não consegui. O que você identificou com aquelas pessoas ali? Eu identifiquei brasileiros cobrando de autoridades que deveriam ter feito o que não fizeram. É a terceira lei de Newton, eu falei. Toda ação tem uma reação inversa e com a mesma força. Mais ou menos isso, se eu estiver errado aí, os físicos me perdoem, mas é aquela história, o que vai e volta. Os caras não fizeram o que tinham que fazer. O tempo inteiro jogaram de um lado só. E o povo brasileiro está cansado disso. A cobrança que se faz é por um processo liso, por um processo que seja o mesmo peso e a mesma medida para os dois lados. E isso não aconteceu hora nenhuma, né? Sempre a balança pendeu para um lado só. A gente teve aí um monte de denúncia, TSE nem vai para nada. TSE nem para nada. Falaram do escândalo que teve das inserções de rádio, não é comigo. Quem tem que verificar são vocês. Pô, aí os caras vão participar de um evento que, na minha opinião, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Você está nesse momento político, o Brasil instável, manifestação, aceita, não aceita, o resultado está aí posto, cala a boca, não sei o que e tal. Um climão desse e os caras vão curtir. Vão curtir em Nova York, patrocinados pelo LIDE, só empresário bacana, acho muito legal isso. Eu nem sei se pode, aliás, eu queria tirar essa dúvida com os especialistas em direito aqui. Não tem a Loman? Não sei se isso pode um juiz, um ministro, ir para um evento como esse, patrocinado por um grupo de empresários para dar palestra? Pode. Você recebeu ou não? Isso é legítimo? Então, pode. É legal, mas não é moral? Então... Agora só tem uma questão, sabe o que é? Eu acho uma forma irônica que eles fizeram de fazer, após as eleições, tudo que os brasileiros passaram, um evento justamente com o tema democracia. Exatamente. Já que você falou, eu tô close em mim. Eu estou aqui com o panfleto que falaram que, inclusive, esse panfleto era fake news. Né? A Bia Kicis foi lá na tribuna e falou, olha, existem 2 temas a serem discutidos. O primeiro é o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Onde pessoas estão sendo censuradas, onde a própria Carmen Lúcia disse, olha, isso é censura, mas eu vou seguir o voto do relator. Ela mesmo disse. E eles estão falando, o próprio STF, que condicionou a censura,
e até agora era até a eleição, agora depois é até a posse, ninguém sabe até onde vai. Então o próprio STF condicionou a censura e eles vão falar sobre democracia e liberdade. E aí disseram que era fake news a outra parte. Eu vou até trocar de óculos aqui, ó, Marcelão, porque é o seguinte, ó. Não, e posando de paladinos, né? Paladinos da justiça. Aí, ó, a economia do Brasil com o novo governo. Ou seja, já estava em debate o novo governo. E aí, você quer que as pessoas de fato vão acreditar que não existia algo sombrio e nebuloso no mundo da tropicália brasileira? Mas o que eu quero... Você quer continuar? Não, interessante. Porque depois eu vou passar. Só pra aproveitar a colocação do Léo aqui. Léo, o povo é o povo, cara. Você é do povo também. Você não sabe como é que é? Todos nós. Manifestar. Todo mundo é aqui. Eu sei que não pode cometer crime. Cometer crime não. Você chega lá, o cara tá nervoso, tá pé da vida, tá vendo o juiz Ele matou a mulher, lá, não é justificado. o juiz lá... Não, ele não matou ninguém. Ninguém matou As ninguém. pessoas Não, mas eu tô estavam dando um exemplo. indignadas. Não é porque você está indignado que isso te não. legitima a cometer crime. Não, mas ninguém cometeu crime ali, Léo. Lógico que cometeu. Ninguém cometeu Crime de calúnia, de difamação, peraí. de perseguir Vamos parar aí. ministro. Tá, Então vamos chamar parar. o presidente de genocida não é nada disso. Não, aí é outra pauta. Também é pauta crime. não. Também Não, pode ser processado. Não, peraí, Léo. Você Eu nunca chamou. chamei ele de genocida. Chamou Léo. aqui nessa Nunca mesa, chamei. na minha frente até. Nunca chamei. Na minha frente você chamou. Não, mas o Chamou Léo já sim, me senhor. chamou de vagabundo e golpista. Isso ele já me chamou. Mas nem por isso eu processei ele. Por quê? Porque ele tem a liberdade de me xingar. Agora, se eu acho que eu tenho alguma coisa a ver, eu vou lá e processo. Agora, as pessoas têm direito de se manifestar. Então, no mesmo jeito, eu tenho os mesmos direitos e eu sou mesmo vidraça como ministro. O ministro não é mais superior a mim. Sim, ninguém Ele é merece ser exatamente xingado, igual. perseguido e Então, agredido. se eu fui na manifestação e você disse que todos na manifestação eram golpistas e vagabundos, então eu sou golpista e vagabundo. Você me chamou de golpista e vagabundo. peraí. E tá tudo bem, essa é a sua opinião. Essa é a sua opinião sobre mim. Porque se você cata algumas pessoas e por conta dessas pessoas você generalizou, são todos bolsonaristas, são todos vagabundos, são todos golpistas, ou mais ainda, né? Cada pessoa que foi entrevistada teve uma resposta diferente. Maravilha! Ou seja, não eram pessoas doutrinadas. Foram pessoas que surgiram da vontade popular. Porque se você pega 1 milhão de pessoas, você pode ter certeza que vai ter 1 milhão de respostas. Se a gente colocar um bolo aqui agora de cenoura, eu posso ter certeza que vocês vão ter opiniões diferentes a um bolo de cenoura. Se um bolo de cenoura, um ser inanimado, vocês aqui na mesa vão ter opiniões diferentes, imagina o que acontece com o sistema eleitoral brasileiro, com o que a gente viu. Marcelo Soano, eu sei que você está em êxtase para falar, porque você já me cutucou 5 vezes com essa caneta pontuda. Por favor, fale aí, Marcelo. Ricardo, tem um dado. Vou pegar um momento em que você falou da questão da legalidade. O regime nazista também tinha legalidade. E havia indicação do que era crime. Ou seja, falar que houve um crime, tal qual você está apresentando, Léo, é problemático. Porque se você tiver um sistema jurídico, aquele sistema jurídico, se ele não for legítimo, ou se ele for um sistema que não respeita o seu povo, ainda assim ele vai taxar determinados comportamentos como criminosos. O que estava lá sendo colocado é o descontentamento de uma sociedade que, para o nosso espanto, conseguiu intuir, ver, perceber e sentir todo o absurdo que nós estamos vivendo. E é um absurdo que traz um outro problema, que não é mais da legalidade, é da legitimidade. O que ele fala? Não são legítimos esses indivíduos que aí estão. Por quê? Porque eles não se comportam da forma que deveriam se comportar para manter o equilíbrio da nossa sociedade. Muito pelo contrário, eles são elementos de instabilidade. E o que está sendo colocado para todos, ao contrário, quando você diz assim, nessas manifestações não tem a liderança, graças a Deus, porque isso significa que a sociedade está intuindo um processo ilegítimo que aconteceu, tanto nas nossas eleições como ao longo dos últimos 3 anos, que começou quando se discutiu se uma determinada personalidade tinha que ter sido colocada no jogo para trazer todo o problema que nós estamos vivendo agora. Que se não fosse ele, fosse outro, o que a direita estaria fazendo? Como é que a gente derrota esse cara em 2026? O que a sociedade está fazendo junto com aqueles que são mais posicionados à direita? Que absurdo! Isso não é legítimo, porque o problema é o processo todo que aconteceu. Um processo em que teve parcialidade. Quando a gente pega, por exemplo, as manifestações dessas autoridades com relação àquilo que todos os que estão questionando, tanto eles quanto o atual candidato eleito ou outras autoridades que quer que sejam, o que eles dizem? Eles simplesmente falam, mas espera aí, isso aí houve parcialidade com aquela pessoa, aquele que julgou a personalidade que nós colocamos no jogo. Mas e o caso deles? Quando um ministro do Supremo,
Que aí vem meu questionamento. Não é ilegal eles irem lá dar palestra e até receberem para essa palestra. A pergunta que eu faço é o que eles vão fazer com os 100 mil processos que todo ano chegam ali no Supremo Tribunal Federal? Por que eles vão trabalhar em relação a esses processos? Porque é uma corte recursal, então acabe-se com essa corte recursal, eles ficam nos Estados Unidos, são apenas 100 processos, que é exclusivamente constitucional, que eles vão trabalhar naquilo que lhes diz respeito, porque não é papel deles, está definindo democracia. Sabe por qual razão? Democracia é regime político. O que é regime político? É o grau de controle que a sociedade tem sobre os seus governantes. E, nesse caso, o governo não é o executivo. O governo é executivo, legislativo e judiciário. O que nós estamos encontrando é um segmento do governo, que é o judiciário, que está dizendo assim, vocês não podem me controlar, porque eu estou acima de todos os outros. E o povo tem o direito de chegar lá e falar o que quiser. Só que aí, utilize-se a legislação na questão da honra, e não que seja retirada a liberdade desse indivíduo, que ele seja preso ou que ele seja impedido a priori ou anteriormente de manifestar qualquer coisa ou retirado qualquer maneira dele garantir recursos próprios. Por quê? Porque ele é uma ameaça a mim. Porque ele me coloca no lugar que eu sou de verdade. Qual é o lugar dessas pessoas? Empregado do povo. Ele é meu empregado. Ele não é nenhuma superioridade em relação a mim. O Ricardo foi muito feliz, ele disse, eu sou como eu. Ele é apenas... Detalhe, ele é pior. Ele é funcionário público, e eu não. Agora, eu tenho os mesmos direitos do que ele. Ele não pode estar acima de mim. Quer dizer, não, eu vou agora voltar para o Brasil e esses criminosos vão sentir o peso da lei. Que história é essa? Acabou a democracia. Que história é essa? Sabe por que está acontecendo? Não, eu quero te chamar, Jamile, sabe por quê? Existe na medicina e na psicologia também causa e sintoma. Sim. O que nós estamos vendo é o sintoma. Exato. E o engraçado é que as pessoas estão julgando o sintoma como um modelo causal. Olha, são bolsonaristas e golpistas. Olha, isso aí não pode, estão passando dos limites. Peraí, quem passou primeiro do limite? Isso é o sintoma, não é a causa. O sintoma, a causa foi justamente todo esse processo que as pessoas estão vendo. Mudança de entendimento na segunda instância. O Lula vai sofrer como é o processo de segunda instância? Julgamento. Então vamos mudar. Isso foi demais. Então vamos mudar. Agora, um monte de gente na rua. E aí vamos soltar quem está condenado de segunda instância. E as pessoas foram vendo muitas, como disse aqui o senhor muito bem, ele enumerou inúmeras situações onde as pessoas comuns, isso que é interessante, se as pessoas comuns estão percebendo, né, a Dona Maria, preta, pobre, periférica e Mansolo já está percebendo, imagina aqueles que têm mais um pouco de cultura e tiveram oportunidade de estudar um pouquinho mais. Não dá para tapar mais o sol com a peneira. E aí eu vejo isso, uma situação de já rasgou o tecido social. O que você tem para falar, Jamile? Isso daí, na minha visão, complementando na realidade as palavras de todos os meus colegas aqui da bancada, é o descrédito do judiciário perante a população brasileira. E como o Ricardo falou, não só o pessoal da classe média, da classe alta, mas sim também o pessoal da classe baixa que está analisando todo o contexto. E detalhe, não é o Bolsonaro que está insatisfeito com os resultados. É claro que ele tem a sua insatisfação, mas as manifestações, o que nós estamos vendo, tanto aqui no Brasil como no exterior, é a população. A população está se indignando com isso. E quando ela vê o ministro do STF, e aí você percebe... Por que eles vão lá e falam aquilo? Porque eles acham que estão falando a verdade. Porque na visão deles, os ministros do STF não agiu como deveria ter agido, tá? Como? Tirando a minha liberdade de expressão, prendendo pessoas que não era para prender e soltando pessoas que era para ter mantido André preso. Do rap. Gente, foi sem querer que os caras soltaram o André do rap. E os caras ficaram meses para prender, gastaram milhões para prender o cara. Sim. E aí, eu não vi a capa. Eu só vi que tinha um erro processual e soltei o André do rap. O maior traficante que a gente tem. E você acha que você acha que a Dona Maria, Petra, pobre, periférica, que tem o filho lá drogado, você acha que ela fica feliz em ver o filho drogado? Não fica feliz. Ela sabe que o traficante vai acabar com a vida dela. Isso é muito triste, Ricardo. Eu vou ser bem sincera com todos que estão nos assistindo. Na minha visão,
Isso é lamentável o que está acontecendo no Brasil. O descrédito para com o judiciário, o descrédito para com os nossos políticos diante de tanta corrupção que assola não só a 5, a 4, há anos vem assolando o nosso Brasil. Então, assim, como diz a Bíblia, dai de César o que é de César. Mas naquela época, será que naquele momento não seria justo as pessoas que estariam recebendo aqueles tributos? Será que não estaria recebendo de forma justa? E como é que está nos dias atuais? Será que César realmente deveria receber esse tributo hoje no Brasil? Ou não? Ou a população vai se indignar, vai continuar se indignando até que o César da atualidade seja modificado? Olha, Léo, é o seguinte, a Jamile trouxe uma coisa bem interessante. Ou eles estão num surto psicótico, né? Os ministros, ou eles estão num surto psicótico ou eles estão no metaverso. Porque, olha, vou ler de novo o tema. Então, vamos lá, tá aqui qualquer um pode pegar, põe folder, digita lá no Google folder do Brazil Conference em New York. Vocês vão ver que foi em Harvard, inclusive. Então, vamos lá. O Brasil... Eu vou ler devagar, gente. Você que está em casa, tira a cera do ouvido agora. E, Léo, você tira a cera do ouvido também. Não, eu vou ler muito devagar. O Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Palavras... Quase que eu falei palavras da salvação agora, né? Palavras da salvação. Aí o que diz... Graças a Deus. O que diz Alexandre de Moraes de Nova York? Falta de regulamentação das redes sociais é um problema mundial. Diz Moraes em Nova York, eu ia falar um palavrão, na baita da conferência onde está escrito o Brasil respeita a liberdade e a democracia. Gente do céu, onde o cara fala que vai falar sobre liberdade e democracia, ele fala que tem que regulamentar as redes sociais. Como é que... Léo, e aí? Você chancela isso? Vamos bater continência? Ou existe alguma coisa errada em Nárnia? Não, e eu acho assim, o respeito à liberdade e à democracia são fundamentais. Respeito à liberdade, que é aqueles que obstruem rodovias, impedindo... Não, pera, Léo. Nós estamos falando de rede social. Por favor, não cria um palhaço. Vamos fazer... Não, peraí, deixa eu falar. Não. Seja honesto com a sua audiência. Você está xingando o ministro Supremo. Não. Eu vou responder. Nós estamos falando do Brasil, Mas conferência, estamos falando do tema, estamos falando liberdade. Redes sociais. Mas liberdade é importante. Então vamos lá, eu quero saber. Liberdade... Falta de regulamentação nas redes sociais é um problema mundial? Então, responde. Não, mas eu tenho que ser o gatekeeper, eu tenho que botar... Não, mas eu acho que respeito à liberdade é importante para aqueles que impedem o direito de vir. Não, de novo, enfim, você está criando um espantalho, um assunto satélite. Tá bom, vou falar. Eu não vou deixar você fazer isso porque você não está sendo desonesto com as pessoas que gostam de te ouvir, Léo. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Eu quero falar desse tema aqui. Tudo bem. Se você não consegue responder esse tema, fala, passa a sua vez. Não, consigo, mas então, você vamos lá. Concluir. Não fuja do tema. Eu estou introduzindo, eu preciso fazer uma linha de raciocínio. Democracia. Eu acho importante apoiar a liberdade de expressão, apoiar o Estado Democrático de Direito, que quem pede em redes sociais por golpe de Estado, por intervenção militar, não respeita a democracia, não respeita o Estado Democrático de Direito. Agora, é evidente, e eu já critiquei várias vezes, critiquei as arbitrariedades. Ter dúvida das urnas é liberdade ou não? Difundir fake news não é liberdade. Não, se eu tenho dúvida, eu não entendo como é que é feita a prova. Posso ter? Pode ter dúvida. Posso questionar? Pode questionar. Posso questionar indagar, dúvidas sobre a lisura? Pode Show, perguntar. Beleza. Tanto que eu fui contra a derrubada da conta do Sintra, eu fui contra a derrubada do canal do Monark. Ufa! Eu fui contra, que inclusive eu tive lá e tal, eu tenho respeito, eu acho que a liberdade de expressão é importante. Agora, tem um limite. A internet não é terra de ninguém. E é esse o ponto que eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes Mas já não tem lei para isso, Léo? Você não mesmo falou? Quando você xinga, é crime contra a honra, difamação. Está sendo aplicada. Então já tem. Está sendo aplicada. Mas ele está dizendo que precisa de mais. Você precisa fazer uma regulamentação. Claro, a internet não é terra de ninguém. Mas já tem lei. Difundir fake news, difundir mentiras, pedir por intervenção militar, isso pode mudar o resultado de uma eleição, por exemplo. Então é preciso sim observar. Lógico que não, Léo. É preciso sim observar. Não, Léo, lógico que não. Lógico que não. Sabe por quê, Léo? Você acabou de regulamentar a censura. Ou seja, quem vai definir o que é fake news? Então, se a pessoa... Se eu tenho todo o direito de produzir uma fake news, sabia disso? Eu tenho todo o direito. Não, eu tenho direito.
Só que eu vou sofrer as consequências sobre isso. Ah, sim. Então pronto, você não pode me tirar o direito de até errar. Você não pode me Mas tirar você pode o cometer, direito. você vai ser punido. Ótimo, então, ótimo. Então esse é o natural do que a gente está dizendo. Sim. Você não pode me calar antes de eu produzir o crime. Se a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero um processo em que tenha uma checagem dupla, tá? Eu quero uma checagem dupla. Pronto, você está divulgando fake news. É simplesmente isso. O que se pediu desde o começo era uma checagem dupla, tá? A pessoa queria o quê? Já falamos disso daqui até. Votou, saiu o papelzinho, ela viu ali, saiu, beleza, cada um vai fazer uma conta. Pronto, acabou. Não pode. Quem me garante que isso está certo? Ah, o processo é liso. A garantia sou eu. Ah, para com isso, Leonardo. Isso é auditoria. Entendeu? Para com isso, Leonardo. Eu sei que todo o processo eleitoral, lacração de urna, quando carrega as mídias, tudo isso o cidadão tem acesso. Tudo isso o cidadão tem acesso. Qualquer pessoa, quando faz todo o processo, a pessoa pode ir lá no cartório, só basta levar o RG, se identificar e assistir todo o processo de preparação das urnas, tá? Agora, tem um pedaço desse processo que o cidadão não tem acesso. Você sabe muito bem disso, Leonardo. Você sabe muito bem disso. Tem um pedaço que ninguém sabe o que acontece. Entendeu? Aí quando o cara chega lá e fala assim, ó, acabou. Agora, se tivesse uma checagem dupla, talvez uma checagem tripla, tudo bem. Mas em lugar nenhum do mundo. O povo Entendeu? em lugar nenhum do mundo fica acompanhando junto com os partidos políticos, junto com os organismos internacionais, junto com universidades públicas e privadas, com as Forças Armadas que participaram desse processo. E não tiveram acesso As Forças Armadas não tiveram acesso ao código-fonte. Não tiveram Isso é acesso. fake news. Ó, você está fazendo fake news, hein, Léo? Vocês que estão fazendo. Você vai ser processado por fake news. Me processa. Forças Armadas pode me processar. Não é processado. Você vai ser calado. Vai ser pior. Eles tiveram. Porque processar hoje é algo de bom. Porque se você entra num processo legal, hoje é algo de bom. O problema é que hoje no Brasil você não está nem sendo processado. Você está sendo você calar a boca e acabou. Já está sendo punido. E já sendo punido antes da sua própria defesa. Agora, sabe o que eu acho interessante? Eu quero passar para a Jamile, mas olha que pensa um pouquinho nisso, Léo. Você torce para algum time? Eu sou juventino. Tá, juventino. É. Você tem alguma religiosidade ou não? Eu sou católico. Então você é católico e e torce por Juventino, é isso? Pro Juventus da Moca. Tá. Seu prato preferido qual que é? Eu gosto de frutos do mar. Gosto Frutos de do mar. peixe, camarão. Tá, então vamos lá. Agora que interessante, você já me chamou de golpista e vagabundo. Então eu vou criar agora... Concorda com ele. E aí o que vai acontecer? Eu vou criar agora uma capa dizendo assim, ó, um juventino acabou de falar que Ricardo Ventura é um vagabundo. Ou um cristão Vagabundo acabou... você não é. É mais forte, criminoso. Um cristão, É criminoso. Um cristão disse que eu sou criminoso. Se tiver relação com a religiosidade, sim. Pois então, e aí que engraçado. Será que as pessoas que estão pedindo lisura, que estão lá, têm uma relação direta com o Bolsonaro? Ou seja, elas só podem ser bolsonaristas? Então, se o padre Marcelo brigar com alguém na fila do metrô, eles vão dizer assim... Cristão briga, ou corintiano briga. Ou seja, é muito engraçado que você já põe uma pencha dizendo esse cara é de extrema direita só porque ele está pedindo lisura. Só porque ele está pedindo que o código-fonte. Aqui nessa mesa, eu cansei de ver o Léo falando que todas as pessoas que estão lá estão pedindo intervenção militar, estão pedindo o teor golpe, da manifestação estão é esse. pedindo... Não é Isso não. que eu falei. Não é. Você mesmo já disse a resposta. A Jovem Pan tem imagem, as pessoas... Então, exatamente, tem imagem. O povo tá indo pra porta do quartel hoje de manhã... porque eles não estão sendo atendidos em lugar nenhum, Leonardo. É isso. O povo tá pedindo socorro porque eles querem lisura. Tá bom, vamos lá. E o que as Forças Armadas podem fazer? Por que para as Forças Armadas? Por que para as Forças Armadas? Porque não tem mais ninguém, Léo. Porque olha só, então tem que ter o uma ruptura institucional. Uma ruptura institucional. Não respondeu. É golpe. Eles estão indo lá pedindo ajuda, Leonardo. Ajuda. Por que para as Forças Armadas? Porque por isso mesmo é fácil. Quer que eu respondo? O Senado não respondeu. É muito fácil. Por favor. O Barroso chamou quem? Quem que o Barroso chamou para ver as lisuras da urna? Chamou todo mundo, inclusive as Forças Armadas. Pronto, é isso. Já que eles estão vendo as lisuras das urnas, as pessoas estão buscando, uma resposta para quem o Barroso deu essa condição de estudar. Incluir. Por isso que eu tô te falando, pelo amor de Deus. Porque não chama todo mundo. Você tem que sair na rua e falar assim: todo mundo me ajuda. O que essas pessoas querem pedindo para as Forças Armadas intervirem? Não é intervir, a intervenção militar. É SOS.
Que é intervenção de novo, militar, não, isso na sua cabeça. Não, tem você faixa. pode ter essa É isso, interpretação. tem imagem hoje Você de manhã pode da ter essa manifestação. interpretação. Não. Léo, seja honesto. Ricardo, tem imagens da Eu fui lá na Você mesmo acabou de falar terça-feira, que as Léo. opiniões são mais diversas. Você acabou de além falar de tudo, isso. são perdidos. Além de Léo, tudo, são Você perdidos. acabou de assustado, falar. Léo. Você acabou de falar que não tem isso. Deixa eu falar com a Jamile, porque assim, o Léo tá surtado. Não, o Léo tá surtado. Vocês defendem o Léo, por profissional. favor, você já falou. Você defende golpe. Léo, por Não, favor. Léo, não tem golpe aí. Ó, olha que Ninguém tá interessante. defendendo golpe, O Léo não. tá tão surtado que primeiro ele Não, diz não tô assim: surtado e Léo, não por fale favor, eu tô falando com a Jamile. Não, você tá me chamando de surtado, eu vou intervir, desculpa. Não, Léo. Não, você tá me chamando de surtado. Calma, Léo. Não, Calma. então tudo bem, Dá então. água pra ele e conversa com ele no paralelo Não, enquanto só eu falo com a respeitar, Jamile. Léo. Porque, ó, ele primeiro fala que as pessoas têm vários pedidos. São vários. Ele falou: temos imagens das pessoas pedindo várias condições. Depois ele disse que tá SOS. Então ele mesmo já falou: tá SOS. É uma ajuda, né? Jamile, põe a clareza nessa mesa e vamos ver se, com doses homeopáticas, vamos trazendo consciência pro Léo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Léo sempre sentou aqui. Né? Aí ele saiu de perto e pronto. Aí ficou desse jeito. Golpismo não dá. Né? Não é golpismo. Olha, gente, é o pelo amor de seguinte. Deus. Deixa a O Jamile Léo- falar. Respeito, Léo, por favor. Respeito. O Léo- Eu não por sou favor. respeitado Ele- por você, Léo, por mas- favor, mas respeito respeito, Jamile. Léo. Eu não sou Deixa a Jamile eu vou deixar falar. ela falar, não sou respeitar por você, mas eu vou Gente, ela- deixa a Jamile falar, Pode por favor. O Ricardo, ele iniciou essa rodada com um tema muito interessante. Eu acho que vocês acabaram deixando passar. Sabe o que foi? O Alexandre de Moraes, ele soltou algo que o antigo ministro do STF, o José Carlos Moreira Alves, que se aposentou em 2003, ele fez uma entrevista onde ele estabeleceu dessa seguinte forma, olha só. O jurista constatou que o STF se tornou outro tribunal. Sabe por quê? Porque o STF começou a criar leis. Ele saiu do que Montesquieu falava no seu livro, O Espírito das Leis, de 1748, onde criou a teoria da tripartição, dizendo assim, quem vai criar lei é quem? É o legislativo. Legislativo. Quem vai executar é quem? O executivo. E quem vai lá e julgar as ações? O judiciário. O próprio ministro do STF, quando ele se aposentou em 2007, ele disse, o STF está mudando. E sabe o que foi que o Alexandre de Moraes falou nesse congresso? Ele disse, nós precisamos criar regulamentação em relação à questão da liberdade de expressão. Sabe o que está acontecendo? E passa muito na minha cabeça? O judiciário vai criar essa regulamentação. Sim. Na minha visão, ele vai agir mais contundente, porque assim, a minha forma de pensar é como se os ministros estivessem de braços fechados e quem estivesse comandando aquela casa é o Alexandre de Moraes. É isso aí. Eu sinto isso. E ele soltou isso, que quem vai regulamentar, na minha visão, ele já está deixando essa brecha. Se o legislativo não fizer, o judiciário vai fazer. Sim. Ele falou assim, olha... Ele está mandando e desmandando. E o mais... Não é de hoje. E a loucura toda é o quanto que as pessoas estão percebendo isso e não tem a quem recorrer, porque eles deveriam ser aonde chegaria a última instância. Eles são a última instância. Ou o Senado, que também deveria ser o contrapeso, e também se finge de morto. Por isso que as pessoas estão desesperadamente pedindo ajuda, né, para alguém. Quem é esse alguém? O Barroso foi lá e falou, se o Exército pode olhar as urnas, então vamos pedir para o Exército. Até o próprio Barroso validou o Exército, a inteligência do Exército. Então eu vou pedir para quem? Para a inteligência. Eu não estou pedindo para os tanques, estou pedindo para a inteligência do Exército. Qualquer pessoa percebe isso, só quem não quer. Quem quer justamente cutucar e criar uma tensão, tanto é que é muito engraçado. Qualquer problema ainda do Brasil são dos bolsonaristas. Eu não vi uma faixa escrito Bolsonaro, eu não vi nenhuma camiseta do Bolsonaro, eu não vi ninguém falando de Lula e Bolsonaro. As pessoas estão dizendo, eu quero entender a votação. E é constitucional. Porque a dona Maria preta, pobre, periférica e Mansolo, ela tem que entender, e não só um nerd do ITA que tem que entender. Agora, deixa eu passar um negócio. Eu vou declamar agora, o Léo não deve conhecer essa música, esses velhos aqui, você também não, que você é jovenzinho. Esses dois velhos aqui vai conhecer essa... Ó, já põe no ponto aí o Gilmar Mendes, mas ainda não. Olha que interessante. Eu vou até botar o óculos aqui que você gostou.
O doce é mais gostoso quando é roubado. Todo palavrão qualquer criança sabe de cor. Elas gostam mais quando ele é casado. O que é proibido é sempre bem melhor. Toda história tem sempre algum vilão que no final se dá bem. Novela de televisão, livro e cinema, o crime é a maior diversão. O crime compensa e recompensa O quente é ser eleito sem ser votado. Olha que previsão do Léo Jaime na música O Crime Compensa Léo e Jaime. Recompensa. E aí o que acontece? Uma senhora mexicana chega pro Gilmar Mendes... Olha, gosto muito de Brasil, gosto muito do senhor ministro de Brasil. Ele falou, sou ministro do Brasil. Ele falou, então, o crime compensa? Ele... Não sei. Desconcertou. Não sei. Não sei. Meu juiz do Deus Supremo do Tribunal céu. fala isso. Um ministro do Supremo Tribunal não sabe se o crime compensa ou não compensa. E aí, Léo? E aí que ela foi debochada com ele foi debochado. Debochada, ela foi super honesta, foi super tranquila. Foi tranquila, é deboche, ponto. Como deboche? É uma pergunta verídica. Não, verídico e debochada. Ele Como respondeu com deboche? De novo, você tá. Sabe o que chama isso? A gente chama isso na PNL, sabe o quê? Leitura mental. Leitura mental. Você está toda vez querendo descobrir o que passa na cabeça das pessoas pela sua visão. Vocês também, vocês estão deduzindo. Eu só estou dizendo assim, a pergunta foi clara. especulando. O crime compensa? Sim ou não? E ele falou, Eu acho que não parte. sei. Eu acho, não mas sei. eu acho que o crime compensa em partes no Brasil, sim, né? Até porque se o crime não compensasse, mais de 100 processos de impeachment contra o Bolsonaro não estariam arquivados. Vários crimes não Ai, estariam meu sendo Deus do céu. De investigados. novo traz o Bolsonaro. Ai, meu Esse Deus homem é do céu. apaixonado. Você deve dormir com uma cueca do Nossa, Bolsonaro. Leonardo Graças a do Deus, céu. Ah, dorme. O Graças Léo a Deus, dorme não. com uma camiseta e uma cueca do Mas é o nosso Bolsonaro. presidente até 31 de dezembro. Não né? é- o nosso, não é- é o nosso não é presidente é brincadeira. da República. Mas não, eu tô dando um exemplo porque Não, eu acho você que o crime cria compensa. assunto satélite. Não, eu acho- quero saber o seguinte: eu o acho que eu ministro, tô te dando um o exemplo, ministro é que do você não Supremo aceita, Ricardo. tem que saber ou não o que é crime? É lógico que tem que saber o que é crime. E eu também quero saber o que é crime. E eu acredito que sim, em partes, o crime compensa no Brasil. E a gente precisa sim investigar quem tem que ser investigado, a gente precisa condenar quem tem que ser condenado. Isso é papel do judiciário. Não Então, mudar as sim. leis, né, no meio do caminho. Não, não Soltar mudar a quem lei. tava Isso é condenado. importante. Isso é Sempre um foi, entendimento. sempre foi um erro do Supremo mudar o entendimento depois, na segunda instância. Entendi. Eu já falei isso na mesa. Boa. Até porque prisão em segunda instância nunca foi. É inconstitucional. O Lula, portanto, nunca deve ter sido preso. Olha que interessante. Nunca deve ter sido preso. Olha que interessante. Foi entendimento errado. Eu vou passar foi aqui entendimento errado do Supremo. pro pra depois Marcelo. mudar de Eu vou entendimento. passar aqui pro Eu só Marcelo. queria falar um negócio pro Léo. Pode falar. Um segundo. Léo, fica tranquilo, não vai ter golpe. Não vai ter Eu golpe. sei que não mesmo. Pode ter certeza. Pra ter golpe, Todo mundo tá Léo, ignorando essa gente. Precisa do apoio do Congresso. O Congresso não tá nem aí. Precisa de apoio internacional. Todo Sim, mundo já graças a aceitou Deus o não vai Lula. ter, graças a Todo mundo já aceitou o Não, Lula. aceitou o fatiamento, Entendeu? né? Todo mundo já aceitou. Porque ele já disse que já vai tirar todas as riquezas da Amazônia. Mentira, fake news. Já colocou Fake news. Fake news não. 400... Falou. Fake news, mentira. Falou. Colocou 400 pessoas para fazer a transferência de um governo para o outro. Transferência de governo, sim, Já trouxe 18 condenados ou réus em crime de corrupção. E Olha que beleza. 380 técnicos. 18 condenados. Olha que beleza. E já o Cabral tá olha aí. que legal. Já o Cabral Deixa tá eu dar um aí. exemplo para você, Já o Léo. Cabral tá aí. Já viu a lista completa? Léo, olha que legal. Léo, não, vou perguntar pra Jamile. Jamile, olha que interessante. Se você fizer um bolo, né? Como ele diz, técnico, eu ponho farinha, ponho fermento, ponho ovo, né? Ponho lá um chantilly e tudo mais. Aí eu só ponho 18 gramas de cocô. Vai ficar bom esse bolo? Só 18 gramas de cocô. Meu Deus, se for de um recém-nascido, Pronto. sai de Olha perto. que beleza. Do governo Bolsonaro, 18 você gramas de pode- técnico. Lá Você vem pode ele de ter, novo. você 18 pode gramas de ter técnico. Lá vem ele de novo. 300 Porra, que pessoas, fixação. mas você Porra, botou vocês querem falar, eu 18 vou falar. corruptos. O bolo vai sair com gosto de cocô. Simples assim. Mas vamos lá. O Suano, ele falou o seguinte, que o Lula foi condenado em primeira instância. Aí depois foi condenado em segunda instância por 3 juízes. Por unanimidade. Foi unânime. Depois, E aumento de depois pelo STJ, por 5 juízes, também por unanimidade. Só que daí ele teve as condenações anuladas, aí depois ele sai da prisão, fica com ficha limpa, ganha de forma balanceada, porque teve mais de 2 milhões de inserções que não foram ao ar. Vai pedir desculpa, Teve pessoas isso é que verdade. foram... Todos os canais de direita, assim, de relevância foram censurados, do outro lado não. O Janones ficou solto, livre e tranquilo, Falando com que menos de 2 milhões. Aí traz o argentino mostrando um monte de inconsistência. Agora, cada dia tem alguma coisa diferente. Aí a dona senhora mexicana pergunta pro Gilmar Mendes e ele ainda fala, eu não sei, como é que o Brasil chegou nesse ponto, Sônia?
Primeiro, acho que a pergunta dela dá para dar uma resposta muito clara para o que tem acontecido no Brasil. No Brasil, por tudo que foi construído, o crime compensa. É o que está sendo apresentado para a sociedade, está sendo apresentado para as próximas gerações, se algo não for feito para corrigir este absurdo que nós produzimos ao longo desse processo curto, mas muito denso, que envolve os 4 anos com a eleição de Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, porque logo no momento em que ele foi eleito, todas as forças do Deep State se reuniram. O Bolsonaro cometeu algumas falhas estratégicas. A primeira delas foi não ter feito uma reforma política ao invés de ter investido para resolver a questão econômica. Ele teria que ter feito uma reforma política. Quer ver coisas que resolveriam rapidamente? Ele poderia fazer um pacto e dizer, vamos acabar com a reeleição para o Executivo e eu quero no Congresso que retire de lá da Câmara dos Deputados o foro privilegiado e coloque em votação. Se você só fizesse isso, o Supremo não ia ter barganha com os senadores. E aqueles senadores que estão lá dizendo, eu não vou mexer com o Supremo, porque isso não é sistema de pesos e contrapesos, é o sistema de negociata. Porque ele vai colocar na pauta, com 100 mil processos para julgar, ele pode escolher o que ele quiser. Não existe hierarquia, não existe... É simplesmente, ele tira da pauta esse, coloca lá. E todo mundo ficou embasbacado. Aí o que ocorre? Coloca-se um indivíduo que tem uma relação muito próxima com os ministros do Supremo, como presidente do Senado, que é o cara que pauta os pedidos de impeachment. Exemplo, o Léo falou das dezenas de pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Todo presidente, quando assume, um ano depois, tem dezenas e centenas de pedidos de impeachment, porque é um direito do povo fazer isso. Nós podemos fazer um pedido de impeachment amanhã para o Bolsonaro ou para o Lula, para quem quer que seja. É um direito. Agora, é o presidente da Câmara que vai ou não pautar. Já é uma falha institucional. Mas a grande questão... Existe ou não existe a realidade que o crime compensa? No Brasil, é isso que está sendo apresentado. E olha que coisa curiosa, só para trazer Por qual razão as pessoas foram nos quartéis? O Ricardo foi perfeito quando ele falou. Só faltou dizer uma coisinha. As pessoas estão com medo, cara. É isso que está sendo visto na rua. Tá todo mundo com medo, a gente não sabe o que fala. Eu, às vezes, quando eu vou falar aqui alguma mesmo, coisa, né? eu paro, aqui eu começo a gaguejar, tem porque que eu não sei usar o que metáforas, porque senão você não sabe o que é crime. Ricardo, olha que coisa curiosa. Um direito uma vez retirado, isso foi o Caio que falou ontem no programa que ele estava, foi maravilhoso. A história nos mostra. Um direito, quando ele é retirado, normalmente ele não é devolvido. Por quê? Porque a sociedade se adapta àquela maneira de trabalhar e os que retiraram descobriram que eles têm mais uma arma nas mãos. Marcelo, não vai ser devolvido esse direito. Se a solução não está nas instituições, também não pode ser através de uma ruptura institucional. Mas não é ruptura. Porque as pessoas estão pedindo institucionalmente, sabe por qual razão? Exato. Lesura. Deixa eu explicar o que é o artigo 142. Sabe o que é o artigo 142? Fala das Forças Armadas e das suas atribuições. Defesa da pátria, ok? Defesa do Estado. Sim. Garantia da lei, da ordem, sob convocação de um dos poderes e restaurar o equilíbrio entre os poderes caso um dos poderes se sobreponha em relação ao outro. E está no artigo 142. É juízo de valor seu. A questão... Não, está lá. Não, mas, está lá. Mas está escrito. Que tem poderes se sobressaindo sobre os outros, é juízo pessoal. O que não está expressado é quem convoca para tanto. Razão pela qual aquele indivíduo que foi o principal assessor na Constituinte para essa questão e para este artigo, disse, nesse caso, pode inclusive as Forças Armadas interpretarem se deve ou não. Só que nós temos umas Forças Armadas que acreditam no Estado Democrático de Direito, ao contrário de tudo que está sendo dito aí. E o que acontece? As pessoas estão indo lá nas Forças Armadas porque elas estão com medo, elas não podem ir no Congresso, porque elas não confiam no Congresso, sabem que o Congresso é um balaio de gatos de negociados. Elas vão no Judiciário, se o Judiciário se tornou o problema. Mas quando você tem no STF indivíduos que acham que vão governar o povo e eles não foram eleitos para isso. Pega a Constituição, você vai ver. Começa o quê? Poder legislativo. Por que legislativo? Porque o legislativo representa todo o povo. Logo depois fala do poder judiciário, poder executivo. Por que poder executivo? Porque ele representa um pedaço do povo, mas ele tem a obrigação de governar segundo a vontade geral. A vontade geral não é a somatória de vontades individuais, é a interpretação daquilo que é o melhor para o equilíbrio da sociedade. Mas ele foi eleito por uma parte. Eu concordo. Depois fala do judiciário, por quê? Porque não foi escolhido por ninguém.
Ninguém escolheu aqueles têm o mesmo valor. Não tem nem o poder sobre O mesmo valor. Por isso que esse último não pode se sobrepor a nenhum dos dois. Mas é um juízo de valor seu. Não é juízo Dele de e de valor. milhões de pessoas que estão na rua, Léo. O nome E mais milhões ainda votaram outro candidato. O nome que se dá pra mas isso a questão não é essa, A Léo. maioria não concorda com isso. Não. A maioria não concorda. Alguém saiu na rua? Alguém saiu na rua? A maioria não concorda com isso. Não, votaram no Lula, não votaram no Alexandre de Gente, Moraes. a gente tem 215 milhões de brasileiros. Léo, Se pelo teve- amor de Deus, Mas vamos olha a colocar 1 confusão milhão. que você está Se tem fazendo. 1 milhão Você está fazendo entre uma 215 confusão, milhões de brasileiros, acreditando que não todas as pessoas justificável. que votaram no Lula estão aceitando os mandos e desmandos do STF. Olha que loucura que você acabou de Mas falar. é um juízo de valor seu. Não, isso é juízo de fato. valor. Léo, Não é fato. você está falar sobre dizendo isso que não as é fato. pessoas Juízo que de valor. votaram no Lula estão aprovando o estado de censura que está sendo Mas colocado é no um Brasil. juízo de valor seu. Não, você Ricardo. acabou de falar. É um juízo de valor seu. Léo, Mas você isso tem que ser acabou de feito. falar. Tudo bem. Isso tem- Se as pessoas, você eu tem disse o seguinte: se questionamento- as pessoas estão de acordo com a censura, por que essas pessoas não Sabe saem que- na rua sabe as pessoas e dizem: censuradas? olha, Tudo eu acho bem. que vocês estão malucos e a gente quer Sabe as viver pessoas que você dessa acha que maneira. estão E a censuradas? gente não tem. Sabe Monark, sabe todo mundo que tá... Não, deixa eu dar um Senhorinhas de exemplo. 70 anos com o joelhinho dobrado, Não tá rezando. censurada na rede social, Elas estão Ricardo. dizendo: Pelo não amor de quero Deus. um país onde eu não Tudo possa bem. falar. Mas se você, Ricardo Vinto, por exemplo, hoje tem uma decisão judicial para retirar suas redes do ar. Você recorre. Não, Esse não é o tem caminho. isso, não tem isso, não Você tem isso. recorre. Não, não É não isso tem que isso. não entende. Não tem isso, Léo. Não existe mais. Vias institucionais. Léo, mas acabou, Léo. Isso é um motivo, mas isso é um juízo de valor seu. Não, Léo, Você é não a- pode chamar as Forças Armadas Gente, para não é resolver porque a justiça tirou Léo, uma rede realmente social sua. você tá no metaverso. Não, não é metaverso. A maior parte do povo brasileiro Jamil, deixa eu não explicar está o que está de acordo com acontecendo. isso. A Bárbara, que eu atualizei, ela foi desmonetizada no canal dela. Faz 1 ano e meio que o advogado está pedindo pelos meios legais para saber qual o crime que ela cometeu. Aí tem que ser pelos meios ilegais. Sabe quais as respostas? Não vou te falar. Não tenho, não vou falar. Então, quer dizer, Então vamos não intervir. existe mais meio legal para quando você cai num arcabouço de fake news ou antidemocrático. Porque agora o nome é assim, antidemocrático. Aqui, o cara até falou aqui, ó, o ministro, ele disse aqui, ó, olha que interessante aqui, ó. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, analisaram a CNN nessa segunda-feira, a última segunda-feira, os protestos que ocorreram por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que é um juiz de valor, porque eu não sei como é que eles conseguiram identificar, e que eram atos antidemocráticos. Ou seja, qualquer coisa que for ao contrário do entendimento ou juízo de valor do Supremo é um ato antidemocrático. E você, pelos meios legais, você não consegue reaver aquilo que lhe foi tomado, como disse bem o Marcelo. Aí, as pessoas estão de joelhos porque não sabem mais a quem pedir e estão pedindo justamente ao único poder que não se sucumbiu ainda a essa loucura que está acontecendo no Brasil. Porque, para mim, isso é uma loucura. Mas não é poder. Nós estamos vivendo um estado de exceção e, de novo, não é porque as pessoas votaram no Lula que, por consequência, estão avalizando o que o Alexandre está fazendo. Até porque o Alexandre não é político. Ele é um juiz, não é isso? Então, pelo amor de Deus, não dá para ligar uma coisa com a outra. As pessoas, em milhões, estão saindo na rua e estão indignadas com o que está acontecendo hoje no Brasil. Não é uma questão, e acho que as pessoas já perceberam isso, de Lula e Bolsonaro. É uma questão de liberdade, de democracia. É isso que as pessoas estão pedindo. Agora, quem tem uma cabecinha desse tamanho, continua reduzindo como se fosse algo A maioria não tá de entre o acordo. Fla-Flu. Ricardo, Você entendeu? E, de novo, não é porque você de casa votou no Lula que você não tem o direito de falar o que você pensa. Você vai avaliar isso? Você vai avalizar isso? Você vai dizer realmente que tem o porque direito. você votou no Só não Lula, cometa crime. você não precisa mais ter opinião? Que a sua opinião vai ser a opinião do Supremo Tribunal e não a sua? Que você não vai ter direito de se defender? Porque é assim agora. Tá uma loucura. Então as pessoas estão com medo, como disse bem o Marcelo. As pessoas estão com medo. Jamile, por favor, o que você... Na minha visão, o povo parou de ser besta. E aqui eu vou trazer, enquanto vocês estavam conversando, eu vou trazer um cálculo aqui para vocês. Olha só, observe aqui. O tempo para o STF julgar uma demanda é em torno, tá aqui, ó. Site, fonte, Juiz Brasil. Não sei nem se eu poderia falar a fonte. Pode, tem que falar. STF leva, em média, 5 anos para julgar as ações para serem... Que ferem a Constituição. Olha só, verificando aqui, analisando o processo do Lula, ele foi condenado em 2018. Em 2019, o caso subiu para o Tribunal de Justiça, sendo julgado ainda no ano de 2019.
E aí depois teve algumas discussões, alguns recursos e posteriormente, lá já no finalzinho, no início de 2020, encaminharam o caso para o STF. Na verdade, foi para o STJ e foi para o STF. O STF julgou em abril de 2021, quando anulou. Ou seja, menos de um ano. Quanta celeridade. Isso é uma celeridade muito... Para mim, isso é um milagre. É um milagre. Você que está aguardando o judiciário agir, observe, no STF, no Supremo Tribunal Federal, que dura em média de 5 anos para julgar o processo de uma pessoa normal, para o Lula foi menos de um ano. Veja se isso daí não foi celeridade. Detalhe, antes da eleição. Será por quê? O que eu quero saber é o seguinte. Muito bom. As últimas, a gente tem alguns minutinhos, porque no segundo bloco vamos falar de Copa do Mundo. Nossa, mas com certeza vamos fazer um viés aqui, com certeza. Claro. Suas palavras finais sobre esse assunto aí. Olha, eu só gostaria que... Sobre as manifestações, as senhorinhas, as crianças, as pessoas pedindo por socorro. Olha, gente, você que está na rua, tem todo o direito de fazer isso que você está fazendo, de manifestar, de pedir por justiça, de pedir por clareza. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer para você, não vai adiantar muita coisa não, tá? Não vai adiantar muita coisa, porque eu não vejo com otimismo todo esse cenário, apesar da gente saber que as pessoas estão mais conscientes. Como disse a Jamile, o povo parou de ser besta. Achei muito legal isso, eu acredito nisso, mas não vai adiantar muito não. Talvez, se toda essa energia, toda essa força fosse direcionada para o Congresso, se a gente fosse talvez lá, tomasse Brasília, ficasse lá na frente do Congresso pedindo por alguma mudança, talvez sim. Talvez na frente do Senado, se a gente tomasse conta ali da frente do Senado pacificamente, tá? Pacificamente, que fique bem claro isso, pedindo para que os senadores fizessem alguma coisa, que não fizeram nada até agora, talvez a gente conseguisse algum resultado. Mas do jeito que tá, gente, eu não sei, eu não tenho uma previsão de que isso vai mudar. É claro que a gente tem que botar para fora esse grito, tem que botar para fora esse sentimento. Não é só bolsonarista que tá lá, viu, seu Leonardo? Não é só bolsonarista que tá lá. Eu sou papai, não. Entendeu? Não é só bolsonarista que tá lá, não. Tá bom? E, gente, infelizmente eu não tô otimista, não. Eu não tô otimista com todas essas manifestações. Marcelo, um minutinho, um recado para os manifestantes e para as manifestações. É um direito do povo questionar qualquer ação dos seus empregados, que são os políticos brasileiros, e são essas autoridades que deveriam estar trabalhando para preservar o equilíbrio da sociedade. Quando Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, assumiu a presidência, eu estava aqui com o Piotr, nesta mesma sala. E ali eu fiz um pedido no final. Ministro, Excelência, não seja o senhor o pilar da instabilidade do nosso país. E foi o que ele se tornou. Porque ele avançou, ele foi monocrático em todas as suas deliberações, ele recebia demandas que lhes convinham, aquelas que não eram convenientes, ele simplesmente mandava, não, vocês é que tem que fazer isso, faça, e vá para as calendas gregas o processo e a solução que tem que ser feita. Em síntese, infelizmente, nós não temos outra alternativa senão fazer um direito ainda que não foi retirado. Porque a sociedade está tendo a resposta, inclusive das instituições, que estão dizendo, não é ilegal o que eles estão fazendo, é manifestação do povo. E o povo tem que continuar se manifestando para pedir o retorno do equilíbrio. Ponto. Eu queria falar um negócio para você. Entender a linguagem silenciosa traz muito mais benefícios do que apenas descobrir se uma pessoa está mentindo ou não. E muita gente me pergunta, Ricardo, como eu uso isso ao meu favor? Eu comecei a decifrar melhor as pessoas há mais de 30 anos, pois eu trabalhava com o comércio e precisava aumentar as minhas vendas para me sustentar. Então, eu juntei toda essa experiência que eu acumulei dentro do meu curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Você vai aprender em 7 módulos tudo sobre negociação, gatilhos mentais, prospecção e outros temas importantíssimos para se tornar um expert nas vendas. Você verá a transformação que esse curso vai causar nas suas vendas, como já causou na vida de milhares de alunos. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, Niu
cursos.com.br para fazer a sua inscrição. E se você utilizar o cupom NIU25, vai ganhar 25% de desconto. Esse será o primeiro passo para você vencer os seus concorrentes. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Já estou no ritmo da Copa, olha aqui, ó. Ensaiando o dedinho. Léo, você também não tem cara que samba, não, né, Léo? Você deve ser igual eu, assim, duro pra caramba. Aí você samba com o dedinho, só. Léo, faz assim com o dedinho junto comigo. Pra você torcer. Patético, vai ser patético em dobro. Pra você torcer na Copa. Vamos fazer uma dancinha do TikTok, vai, Léo. Eu tava de camisa verde e amarela esse dia. Léo, faz aí, vai. Só pra gente fazer a dancinha do TikTok, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá. Aí. Palhaçada. Onde você tava no 7-1? Você lembra? Cara, lembro sim. Onde você tava? Tava chorando. Mas você viu em casa? Onde é que você viu? Não, cara, eu tava trabalhando, trabalhava em outra emissora, né? E a galera... O artista já jogou o currículo na mesa! Estava trabalhando de outra emissora. A galera foi pro rooftop lá do prédio. Nossa! E a gente tava... Rooftop! Você tá humilhando demais, bicho. Era laje na época. Não, você tá... Na época era laje. Pelo amor de Deus. Eu só atualizei o termo. Não, você tá humilhando. A gente fez uma festinha lá na laje e tava curtindo. De repente, rapaz, aquela tragédia, pelo amor de Deus. Inesquecível. Eu já não gostava... Eu já deixei de gostar um pouco de futebol. Alemanha? Não. Antes disso, nunca vou me esquecer. 1995, o Santos... 95, o Léo não tinha nem nascido. Não tinha nem nascido. Não vai nem o Santos levaram o Campeonato Brasileiro do Santos num gol sem vergonha do Túlio Maravilha. Aliás, eu já até encontrei com ele lá em Goiânia, eu falei isso pra ele já. E desde 95 pra frente, eu desiludi com o futebol. Aí o 7-1 foi a pá de cal. Eu acho que pode ter sido uma fake news esse gol aí. Marcelo, como é que foi o 7-1? Onde você tava? Olha, eu não estava assistindo o jogo e eu ia correr para assistir o jogo e me avisaram que estava 2-1 para a Alemanha. Aí eu fui correndo, nós vamos virar. Quando eu cheguei, estava 7-1. Aí eu peguei e saí. Mentira. Você falou, deve ser mentira. Jamile, você lembra onde você estava no 7-1? Lembro. Toda Copa se reúne toda a família, a gente assiste, é uma união, mas nesse dia realmente foi uma decepção. Caramba. Você sabe que aconteceu um negócio engraçado. Eu estava na casa do meu sogro, e aí, acho que já tava tipo 2-0. E aí ele falou, Ricardo, pega um negócio lá no meu carro, põe ele pra dentro. Aí eu botei o carro pra dentro e quando eu subi, ele falou assim, e aí, como é que tá ali? 3-1. Eu falei, não é possível. Aí daqui a pouco eu fui no banheiro 4-1. Eu falei, não, é mentira esse negócio. Juro pra você. Eu saía da frente da televisão, a Alemanha fazia um gol. Acho que eu fui o culpado, inclusive. Porque toda vez que eu saía, fazia um gol. Léo, você nem era nascido? Era nascido? 2014, quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. 12 anos? 12 anos você... Tava com minha família, em casa, assistindo e tal. Mas foi um momento, você tava na minha memória... Com 12 anos, você tava trancado em outro aposento da casa. Não pode tava. Ter certeza. Pode ter certeza que você tava trancado em outro aposento da casa. A Copa eu gosto. Palhaçada. Você estava trancado em outro aposento da casa. Eu acompanho. Enquanto todo mundo estava preocupado com a televisão, ele estava lá, só olhando ali a revista. Mas vamos lá. Ricardo. Não, a revista dos times que estavam concorrendo. O álbum de figurinha. O álbum de figurinha. Palhaço. Né? Mas, olha... Essa foi boa, Ricardo. Vamos lá. Jamile, você já disse como é que você se prepara, reunir toda a família. Você tem algum ritual? Não, cara. Geralmente a galera se junta, combina de ir em algum lugar ou na casa de alguém pra fazer um churrasco, mas assim, não tem ritual nenhum. Você tem algum ritual? Você põe aquela camisa velha da coloco verde e amarelo. Até porque essa camisa de todos os brasileiros, né? Então eu coloco verde e amarelo e tal, assisto, acompanho, churrasquinho é sempre bom. Marcelo, você tem aquela cueca da sorte? Só para jogo do Palmeiras. Mas jura que você tem a cueca da sorte? Só para jogo do Palmeiras. Massa, sabe o Massa? O corredor, o Massa lá, o menino lá, ele usava sempre a mesma cueca. Quando é final do Palmeiras eu uso.
É mesmo? Tô brincando, não, é verdade. Não, eu imagino. Você faz Não, isso? porque Oi? tem esse... Há quanto tempo você faz isso, cara? Tem uns 10 anos. Rapaz! Não adiantou nada. Como não? O maior time do mundo. Ano passado foi o melhor time do mundo. A esperança é trocar a cueca. O meu ritual apesar que, tipo assim, com o tempo, o futebol, sei lá, é isso que eu quero trazer, mas o meu ritual era o seguinte, eu ficava sentado, tipo, não toquem em mim, não conversem comigo e deixa eu olhar a televisão. Você entendeu? Tipo assim, eu achava que se alguém... na realidade, eu tenho toque. Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. Sabia, Léo? Eu tenho toque. E diagnosticado você já. Você comentou. Então eu tenho umas manias muito loucas, né? E uma delas é tipo assim, eu ficava ali, tipo, eu tinha que fazer exatamente a mesma coisa olhando ali. Hoje eu já tô mais tranquilo, mas eu tinha Depois do 7-1. Não, aí depois do 7-1 aí já descambou, eu vi que nada funcionava ali. Mas pra quem tem transtorno obsessivo compulsivo, rapaz, nessas épocas fica maluco. Mas e a rua? Vocês sentiram diferença? Acho que o povo não está preocupado com isso. Então, mas vamos lá. É a primeira vez na história que ninguém sabe escalar a seleção brasileira, vai começar. Escala o time do STF. Isso escala. É assustador isso. Mas eu tô dizendo assim, eu quero entrar nessa parte aí, mas tipo, a última eu já comecei a ver em 2018, eu já comecei a perceber que não era a mesma vibe, a mesma energia. Sabe, de botar bandeirinha, pintar a rua. Tinha bastante. Então, como é que vocês estão sentindo Ações isso? Os pontuais. shoppings, as lojas, a rua, como é que vocês estão? Existe um clima de Copa ou esse clima não aconteceu? Foi Você é de absorvido. Santos, né? Sou de Santos. Então, você é de onde? Eu sou daqui, moro em São Paulo, mas eu sou amazonense. Você é amazonense? E ela é do Acre, né? Acriano. É acriano. Mas parece mesmo. Parece o quê? Vocês sabem? Traço de amazonense. Claro. Sim, identifica. Vocês se identificam? Tem. Gente! E eu que faço a leitura da face. Você não viu isso aí? Você não viu isso? Olha, os caras se identificam. Mas tem alguns traços característicos, maneira de falar. O R, o S. Só que tem a diferença, sabe por quê? Isso é o verdadeiro Close-me! Isso é o verdadeiro povo da floresta! Você entendeu, Léo? Esse é o verdadeiro Você povo! olha que pro deu pessoal vitória é a Luiz Inácio. quem é do Amazonas, não, Léo, você pelo já amor de Deus. identifica. Que deu vitória. O pessoal Grila, do Acre cara. não. O pessoal do Acre não, Acre deu porque o Bolsonaro. Acre... Não, o Acre, ele tem o pessoal tem muito libanês. Sim, tem é verdade. nordestino, tem o pessoal do Sul. Por exemplo, você vai pro Alto Acre, tem muito pessoal do Sul lá. É tanto que a carne mata o boi, coloca lá no canto e o pessoal vão Carne comendo churrasco de tira, né, que chama? da forma que o pessoal do Sul... Porque tem muito sulista lá, Fogo tem de muita gente chão, do Rio Grande fogo do de Sul. chão. Então né? não tem uma figura que você possa dizer assim, não, aquela pessoa é do Acre, mas os amazonenses são. Sim, dá pra você identificar. Dá. E quando fala, você identifica o paraense e o amazonense. O paraense eu distingo. É mais... Tem um pouco de S. Eu conheço bem paraense. Não tem S, é Inclusive, X, é no tudo Pará X. não se fala 4, se fala 2 Léo, mais você toma 2. cuidado. Como é que chama a sua namorada, Léo? Como é que chama a sua namorada? Rayana. Rayana, close em mim. Rayana, olha o celular desse homem, porque quando eu falei paraense, ele falou, você identifica. Eu conheço bem Pará. Você identifica. mãe dela é Rayana, paraense. toma A mãe dela é cuidado, paraense, a viu? mãe Toma dela. cuidado que eu pesquei aqui, ó. Eu a fiz minha uma mãe é linguagem não paraense. verbal. Não, eu agora defendendo os homens, A tá? minha Não mãe é olha o paraense. celular dele, não, porque você só é corno se for atrás. Meu Deus do céu. Fique no seu mundinho. Pode olhar não pra vá atrás, Chegamos não. nesse linha de frente. Mas eu queria avançar, eu queria... A ignorância Só fica doente quem vai no médico. Não é isso? Claro. A ignorância isso mesmo. traz mais felicidade, né? Você vai continuar sendo feliz e achando que tudo é maravilha. A ignorância é mais feliz, é isso E mesmo. sem falar que isso é o crime de estar stalkeando Isso. o seu namorado. Boa. Então não Confia faça no isso, Léo. não. Tá? Olha só. Boa, obrigado. É isso aí, tem que confiar no Léo. Estou aqui para defender o Léo. Ricardo, sabe o que eu acho? Na minha visão, esse clima de pós-eleição ainda está tão pesado que a população ainda não percebeu que nós estamos na semana agora, já vamos iniciar amanhã, começa já amanhã. a Copa do Mundo. É tanto que você vai nas prateleiras, o pessoal ainda nem estão falando nesse assunto, ainda estão falando, ainda tem resquício das eleições, né? Então eu acho que foi por causa da eleição. Agora, se tu falar da última eleição,
Na minha cidade, lá no meu estado, eu não sei se é porque é um pessoal um pouco mais humilde, né? Comparado ao Sudeste, por exemplo, nós ainda tivemos aquela fantasia. As pessoas pintavam as ruas, colocavam aquelas bandeiras, assim. Então, assim, era um clima bem legal. Mas aqui também. E eu senti que isso está mudando. A gente não, não tem aquela efervescência. Eu morei a vida inteira na periferia. Cara, a periferia era tipo, todo mundo fazia vaquinha e catava uma grana para comprar as tintas para pintar e tudo mais. E eu não tô vendo mais isso. Aí o Marcelo trouxe, né? Jogou aí a bola aí pra gente, quicando, né? Pra gente. Eu acredito mesmo. Eu não acreditava, na realidade, que isso ia acontecer no Brasil. Eu falei que passou o Brasil do futebol para o país do futebol para o país do political, entendeu? As pessoas parecem que estão cada vez mais politizadas. Você acha que o resultado da Copa vai mudar o clima político? Quem quer começar? A essa altura, não. Também acho a essa que altura que não vai... Você acha que vai virar uma cortina de fumaça, tipo... Não, a essa altura não... No passado se falava muito isso, né? Mas eu acho que dessa vez... Se lembra, alguém se lembra, que o Léo deve lembrar, que falava que a Dilma tinha comprado a Copa? Lembra disso, Léo? Lembro, dos estádios e tal. Pois é, então. Eu acho que isso... Eu concordo com o doutor aqui. Nossa, é verdade, hein? Ninguém tá, agora, a gente tá mais preocupado com outra coisa. É que você levantou uma... Sem te interromper, amanhã eu vou assistir a televisão, mas por uma única razão. Amanhã é a final do Campeonato Brasileiro Sub-17, Palmeiras e Grêmio. Mas eu não vou assistir a Copa. Não, eu tô dizendo, sério. Eu tô dizendo sério. Isso não traz mais pra mim. Olha, não traz mais só estímulo. mais chato do que palmeirense é corintiano. Não, é a briga ali, é ferrenha ali, ó. Não traz mais, a seleção não traz, porque a própria seleção ela foi absorvida pela simbologia que ela tinha, que ela não tem mais. Não tem mais. Cara, esse é o problema. Ele trouxe, eu tinha até esquecido isso. Você lembra? O pessoal ficou assim, não vai ter Copa, não vai ter... Porque achavam que tinha esse lance de usar a Copa do Mundo. E você, Léo, você tá vendo o quê? Tipo, você acredita... que o resultado da Copa, independente de qual seja, ou o Brasil ganhando, ou não, até porque o Brasil... Na realidade, o Brasil sempre um dos preferidos. Favorito. Mas sempre, né? Qualquer... é sempre favorito. E nunca leva. Mas, você acha que muda alguma coisa, essa tensão no ar de, tipo, as pessoas engajadas politicamente? Eu acho que se o Brasil ganhar, acho que ameniza um pouco. Acho que ameniza. Acho que as pessoas... até porque as pessoas, infelizmente, tá? Infelizmente, muitas ainda têm memória curta, então acabam relevando, acabam deixando passar. O que eu não acho ok, tá? Eu não acho correto isso, mas desde que dentro das 4 linhas da Constituição. E aí você pode questionar. Agora, eu acredito que dependendo do resultado, sim. Até porque, como o Marcelo bem disse, hoje as pessoas sabem o nome dos 11 ministros do Supremo, que quem tem prerrogativa para pedir impeachment ao Senado, qualquer coisa fora disso é ruptura institucional, e não sabem o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira. Eu sou um exemplo, eu não sei quem que escalou, está escalado. Eu, sinceramente, eu não sei quem que está escalado, mas eu sei o nome dos ministros supremos. E isso realmente vem mudando na sociedade brasileira. Eu acho positivo, mas que seja positivo e com consciência, com responsabilidade. Eu acho importante. Eu achei interessante, não querendo politizar, mas, puxa, o Léo não deixa não fazer isso. Ele não deixa não fazer isso. Ele não deixa. Eu quero que vocês aqui... quando ele sempre fala das 4 linhas, como se tudo até hoje foi feito dentro das 4 linhas. E não está sendo. Quando a gente fala que foi aberto inquérito de ofício pelo ministro do Supremo, o cara não é... Procuradoria Geral, não é a... Processo acusatório foi jogado no lixo. Exatamente. Então, Léo, deveria estar dentro das 4 linhas e não está. Sempre, sim. Mas não está. Vai ter que ser resolvido pelas instituições e não pelas Mas Forças Armadas. Mas o povo também faz parte das instituições. O povo não pode ser a parte das instituições. Parte. E o povo votou. O engraçado... Então, mas o voto, a eleição, ela não se faz a avesso dos eleitores. Parece que é tipo assim, você votou, agora cala sua boca. Não, aqui a gente resolve e acredita em Moá. Tem uns boletins não de urna, assim. Tem auditoria. Então, mas tem coisas que as pessoas estão com muita dúvida. Mas, por isso que eu falo, quando a gente fala de 4 linhas, deveria ser para todos, né? E não só para quem está querendo se defender, mas para quem acusa também devia estar dentro das 4 linhas e não está. Você sabe muito bem disso. O que eu quero entender é, será que o Brasil vai parar? Porque os jogos são 12:00 e às 4 horas. Será que ao 12:00 o pessoal vai voltar para trabalhar ou não?
O próprio judiciário já prorrogou várias audiências. Nós tivemos várias decisões aí de audiências sendo prorrogadas e outras sendo antecipadas para não cair na semana da eleição, né? Então, na minha visão, vai parar. Agora, pegando aqui para o mundo do direito, já vamos ter aí, dia 20 de dezembro, o recesso do judiciário. Todo mundo sabe, vocês são advogados, vocês sabem, né, que a maioria das audiências foram antecipadas ou elas foram prorrogadas, mas para não pegar nas datas das audiências. Então, na minha visão, sim. Mas eu queria te trazer um contexto um pouco diferente do que nós estamos conversando aqui. Eu gosto Boa, gostei. Uma outra visão. Vamos lá. Sabe? Como nós estamos fazendo uma mistura aqui de comportamento, de política e também dessa questão dos jogos, olha só. O jogo, ele iniciou-se após, na realidade se tornou um pouco mais público, após a Revolução Francesa. Qual era o objetivo? Olha só, de diversão, passatempo, distração. Então, esse é o objetivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que esse período da Copa do Mundo não faça com que nós percamos o entendimento do que aconteceu nesses últimos 4 anos. Então, ficamos muito atentos, tá? Para que isso não nos distraia. Pão e circo? Isso mesmo. Vou te aplaudir, eu aplaudi ela também. Parabéns. É isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado com o efeito pão e circo. O que é o pão e circo? Surgiu, me corrija se eu estiver errado, surgiu na época de Roma, né? Quando estava tendo uma tensão muito grande entre os poderes, olha que interessante, entre os poderes, Léo, o imperador normalmente fazia o quê? Distribuía pães e fazia o circo lá dos horrores, né? Então eram os gladiadores, eram os animais, traziam animais exóticos. E depois, inclusive, dava aquelas carnes. Isso é uma coisa interessante. Você sabia que os animais que morriam, e não eram só leões, eram leões, elefantes, rinoceronte, tudo que você podia trazer, e depois eles distribuíam aquelas carnes para o povo. Então o povo fala, nossa, eu vou comer carne hoje de girafa, vou comer carne hoje de um javali, né? E ficava de elefante. Então era pão e circo, aí as pessoas esqueciam dos problemas. E é bem interessante esse pontuar, para que as pessoas curtam, se divirtam, tem todo o direito de se divertirem, mas acho que não perder. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que as pessoas não vão perder. E outra, hein, porque está acontecendo algo no mundo. Agora eu vou jogar uma para vocês serem mãe de Iná. Vocês acreditam que vai ter algum tipo de manifestação? Na Copa? Na Copa? Sim. Jogos? Eu acredito. Desculpa ter te interrompido. Não, fica à vontade. Agora é tipo um podcast. Todo mundo pode falar. Mas não, você diz do povo... Depende do tipo de manifestação. Lá nas Arábias? Algum tipo, alguma coisa nas tipo... Arábias não, aqui. Vai continuar, se eu entendi corretamente. Aqui vai continuar. Primeiro eu pensei lá. Lá você acha que vai ter algum tipo, alguma faixa? Não, a lei lá é um estado que o Léo certamente já não. Esse é o estado adequado. É muito rígido. Ele vai ser rígido, não vai permitir, por exemplo, não pode beber. Mas é só em determinados locais. Acabou. São proibidas manifestações de carinho. Por exemplo, manifestação de carinho. Tem um livrinho de regra para quem vai para lá. Sim. Né? Não bem vai ter. rígido. Lá não vai ter. Não vai ter. Sabe por quê? Você sabe que até para você... Agora eu que vou dar... Manda. Eu vou dar, esnobar aqui, eu vou dizer assim. Quando você vai subir na Torre Eiffel, eles, se você tiver com uma bandeira, eles tiram. Você não pode subir com nenhuma bandeira, com nenhuma faixa, nada. Então a revista é tipo, mas eu queria tirar uma fotinha aqui com a bandeira do Brasil. Não pode. Não. Então nenhuma bandeira, nenhuma faixa, nada pode subir na Torre Eiffel. Então é isso, para não criar o vínculo da imagem do que vai ser como disse a Jamile, é um momento de diversão. Mas na minha visão vai ter. Agora e aqui? Eu acho que eles não vão permitir vai ter, porque sempre tem um gaiatinho. Tem. Sempre tem. Mas, Jamile, lá é diferente. Mas sempre tem. Mas sempre tem. Nós já estamos falando, inclusive a gente debatemos isso no programa passado, trouxemos vários casos de pessoas que já estão fazendo manifestações, inclusive países já estão fazendo, inclusive, camisas, roupas, voltada para a situação para LGBT, né? Colocando um preto, ou colocando cores LGBT. Entendi. Com uma forma de movimento. Que a gente discutiu aqui, né? Isso mesmo. Se eles já estão fazendo isso, jogadores já estão dizendo que vão levar bandeiras, vão colocar no braço, vão fazer isso. Mas eles não podem. A FIFA não autoriza qualquer manifestação. Então eles certamente vai ter não vai nem ser mostrado, hein? Mas não vai ser nem mostrado. Agora, Marcelo, você acha que vai ter aqui no Brasil? Vai continuar.
falar, né? As pessoas não estão empolgadas nem com a seleção e nem com o futebol tanto quanto era. Pois você acredita que eu acho que vai dar uma esfriada? Eu também acho. Eu acho que vai dar uma esfriada. Já deu, né? Não. E você, Léo, o que você acha que... Teve o 15 de novembro, que teve as pessoas lá, algumas pessoas lá em Brasília e tal, que se manifestaram. E passou, né? Aliás, já esfriou lá no 15 de novembro. Nossa. E depois não dava nem 10 mil pessoas lá em Brasília. Não é possível. Você tá brincando, Léo. Você não viu. Aqui, você tava assistindo um Você acha canal que teve de TV 10 mil lá. pessoas? Não, modo de falar. Não sei quantas pessoas exatamente estavam lá em Brasília. Modo de falar. Mas aqui em São Paulo continua aquele pessoal lá em frente da Assembleia. Quanto você acha que tinha ali? Eu não sei, porque eu não sou mãe de nada. Mas eles estava lá. Eles estão lá e tal, pedindo. Eu também passei por lá, foi aquele dia que eu te disse. Eu não sabia que a Assembleia estava fechada, tinha uma reunião na Assembleia e eu tive que dar a volta e tal. Mas tem as pessoas lá na rua, SOS, Forças Armadas, continuem, tudo bem, façam. Eu já disse o que eu penso a respeito, não vou me estender em relação a isso, mas continuem. Agora, eu acho que manifestações nesse período da Copa do Mundo vão esfriar sim. No Brasil eu espero que esfrie mesmo. Acho que o Brasil agora precisa ser pacificado. As eleições passaram, o resultado está aí, está posto. Luiz Inácio tomará posse dia 1º de janeiro. Jair Bolsonaro é presidente até 1º de janeiro, quando vai transferir como chefe do Poder Executivo. Então, eu espero mesmo que essas pessoas respeitem o resultado e possam continuar agora cumprindo um papel de oposição. Foi, Léo. E julgando sim o que tem que ser julgado, pedindo para que o juiz Supremo entenda, enfim. É isso. Em um tweet, o que você achou do Barroso falando Perdeu, mané. Desceu o nível, né? Desceu o nível. Um homem na posição dele jamais poderia ter dito isso para qualquer pessoa que fosse. Em um tweet, Perdeu, mané. Um tweet? Um tweet. Fala infeliz, mas de alguém que está sendo xingado há dias de canalha, vagabundo e filho da reticência. Portanto, inconformidade. Né? Me falaram que a gente ganhamos um tempo sobressalente. Então, vocês querem falar um pouco mais? Eu quero falar contra as palavras do Léo. Então vai. É muito triste, Léo, sabe? Que isso daí, tudo que está acontecendo. Sabe o que eu estou vendo essa semana toda? O Lula, junto com seus 400 pessoas da equipe de transição, lutando e verificando uma forma de, por exemplo, de conceder auxílio emergencial, que vão voltar ao nome de Bolsa Família, e vão tirar da onde? Sabe da onde que vão tirar? Dos empresários. Jamile, mas como assim? Olha só, eu sou uma pessoa que vim, sabe de onde? Da Baixada da Sobral, considerada lá no estado do Acre, que o pessoal dizem aqui no estado de São Paulo, que é periferia. Periferia. Mas tem um outro nome que o pessoal fala aqui. Quebrada. Isso mesmo. Quebrada, isso mesmo. É isso mesmo. Quebrada. Chegando ao nível de quando meu irmão tinha 16 anos, tirar a gente de lá, minha mãe, a gente morar num quartinho de 4x4 no chão, nós morávamos no chão, para ele não se envolver com drogas. Então, assim, eu vim de lá. E hoje, como uma pessoa, como empresária também, né, você se vê numa situação dessa, de ter que tirar do nosso dinheiro para poder ampliar esse tipo de recurso, é muito triste. E aí eu pego agora a frase que o Ricardo falou, na verdade não foi o Ricardo, foi o nosso ministro. O Barroso. Perdeu o mané, porque nós, a população, que vai sentir na pele no ano de 2023, quando tiver que tirar do nosso bolso para sustentar, desculpe aqui, mas eu tenho que ser sincera, mães e mulheres que não se dão valor e tem um monte de filho aí, tá? Não se organizam, não se planejam, acabam tendo um monte de filho e tendo que se manter com o dinheiro do Bolsa Família. É inadequado, lastimável e é o sintoma da realidade que nós estamos vivendo quando as nossas autoridades, elas simplesmente mostram que elas não são modelo nem exemplo para o resto da sociedade. Uma das coisas que mais mantém uma sociedade equilibrada é você ter modelos que possam ser seguidos. Quando um ministro, ele cai a esse ponto, mas ele está sendo xingado, o que ele ganha, o poder que ele tem, as proteções que ele tem, lhe dá o dever de ser equilibrado e controlado. E isso, inclusive, foi dito pelo próprio Excelência, Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, que disse, eu não sei se foi ele, para não ter uma fake news, que disse que quem não estiver adaptado ou preparado para receber críticas
não participe e não seja uma autoridade e não participe da vida Acho que foi o pública. Alexandre de Moraes que falou. O Alexandre de Moraes. Isso. Ou seja, ele não pode perder essa verve de excelência. E o que ele fez ali, Jamil, eu te aplaudi o que você falou. O que ele fez ali, ele disse, olha, nós temos que cair o mais baixo possível para preservar o nosso status. Mas esse status foi dado pelo povo, exatamente para que o senhor mostre para o povo uma condição melhor, ou para quais são os caminhos mais adequados para seguir. Então foi inadequado, tal qual eles, foi em um determinado período, e tal qual ministros do Supremo estão sendo neste momento. Um retrato também, né, doutor? Eu não sei se a produção pode colocar aí na edição a quantidade de meme que isso gerou. Sim. Muito. Porque, não, porque que acontece? Isso é um palavreado da quebrada. Da quebrada, do bandido da quebrada. Do bandido da quebrada. Que é quando ele está aguentando a pessoa, ou seja, está roubando e a pessoa não tem mais o que fazer. Então perder o mané. Ou seja, fica de boa porque acabou, você não tem que reagir. E é mais ou menos isso, né? Não reaja, perdeu, mané, não amola, acabou, esquece, não fale. E pegou muito mal. Pra quem não sabe o que é mané, né? É só pesquisa aí, o Bezerra da Silva explica muito bem. Na minha visão, isso daí foi Bezerra uma da Silva frase. explica muito bem. Foi uma frase para toda a população brasileira, sabe? É um tapa na cara da população brasileira, dizendo assim, olhando para você, no seu olho, dizendo assim, perdeu, mané. Eu posso fazer o último tweet? O tweet mesmo, 30 segundos. Perdeu, mané. Esse é o tweet? Esse é o tweet. Então vou fazer um tweet. Vou fazer um tweet. Eu vou pegar então a sua deixa. Por favor. Léo, as pessoas estão com muita raiva de você por conta disso. Você olhou pra lente e falou, perdeu, mano. Eu sei, mas então eu vou falar um pouco mais. O meu objetivo é deixar bolsonaristas irritados. É como se o mundo fosse você e os bolsonaristas, né? É isso que tá difícil de você entender. Não é. A audiência aqui não é só bolsonarista. E os que não são gostam. E eu recebo muito. Malandro, mané. O povo brasileiro já foi chamado de vagabundo, o povo do jeitinho, da trapaça, e que somente se unia em velório ou futebol. Estamos a um dia da Copa do Mundo e o que eu vejo? Milhões de pessoas vestindo verde e amarelo, empunhando com orgulho a bandeira do Brasil. Mas não indo para os estádios ou telões, mas sim indo para a frente dos quartéis. Malandro é malandro, mané é mané. Um povo tão sofrido, humilhado, xingado e usado muitas vezes pela sua pobreza ou pela ignorância dos seus direitos. Nos diziam, vote e esqueça. Vai ver a novela ou ouvir aquela música que diz não sou brasileiro, não sou estrangeiro, nenhuma pátria me pariu. Sim, queriam que tivéssemos vergonha da nossa pátria, dos nossos pais, da nossa fé. Mas o que eu vejo nas ruas, para onde vão esses milhões vestindo verde e amarelo? Vão justamente em família, usando a bandeira como manto. Crianças aprendendo a cantar o hino nacional e senhoras de joelho puxando o terço. Sim, esses são os novos manés, Marias, Pedros, Franciscos, que escolheram estar do lado da lei contra bandidos e assaltantes da pátria. E pode ter certeza, entre ser malandro e ser mané, esses milhões escolheram ser manés e lutar pela sua liberdade. Eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Fiquem com Deus. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.